William Colony, uma professora infantil, fica preocupada com a nova aluna que está sempre usando roupas sujas e não fala com ninguém na classe. Um dia, ela decide seguir a garota e seu padrasto até em casa e chama a polícia imediatamente após ver algo. Era uma segunda-feira que parecia normal para a senhorita Williams. Ela estava animada para começar a semana com a turma, principalmente porque havia uma mudança. Uma nova aluna entraria para a classe. Quando a aula começou, a senhorita Williams cumprimentou a todos e apresentou a nova aluna. Pessoal, essa é a Millie. Ela vai estudar com vocês a partir de agora, disse a senhorita Williams. E por favor, sejam gentis com ela. Millie se encolheu na cadeira enquanto os alunos a cumprimentavam de seus lugares. E o visível desconforto da jovem piorou quando alguns dos alunos perguntaram de onde ela veio e por que tinha entrado na escola só agora. A verdade é que a professora Williams também não tinha essa resposta, apenas a diretora da escola. Williams sabia somente que se tratava de uma situação delicada, resultado de uma perda familiar trágica. Estou certa de que todos nós vamos conhecer a Millie melhor com o tempo, pessoal. Agora, vamos começar a aula de história? Disse a professora Williams. A turma abriu seus cadernos enquanto Millie permanecia quieta em seu lugar. A garota manteve a cabeça baixada a maior parte do tempo, com o cabelo escondendo seu rosto. A senhorita Williams percebeu que o primeiro dia de Millie não estava sendo dos melhores. Então ela se aproximou da carteira e disse: Oi, Millie, eu só quero te dizer que estou sempre aqui, tá? E o que você precisar, você pode contar comigo. Mudar de escola é difícil, mas eu tenho certeza de que você vai se acostumar logo, tá bom? Millie levantou o rosto e nesse momento a professora Williams pôde ver o seu olhar triste. Era a expressão de uma criança que certamente havia passado por situações difíceis. Obrigada, professora Williams. Foi tudo que Millie sussurrou. A senhorita Williams colocou a mão no ombro dela e continuou a aula. No final do dia, ela ficou do lado de fora com Millie à espera de seu pai. Um homem corpulento se aproximou delas e disse: Oi, Millie, você teve um bom primeiro dia na escola? Millie balançou a cabeça para indicar que sim e não disse mais nenhuma palavra. A professora Williams estendeu a mão para o homem e disse: Você deve ser o pai de Millie. Eu sou a professora de sua filha. Prazer em conhecê-lo. O homem a cumprimentou e disse que se chamava Jonathan. Tinha um ar sério, imponente, tinha barba por fazer, usava um boné de caminhoneiro e parecia cansado, como se estivesse feito uma longa viagem naquele dia. Ainda assim, Jonathan foi simpático, deu um sorriso curto, cumprimentando a professora. Então ele se virou para Millie. Por que você não espera lá no carro, Millie? Assim você se livra logo do peso dessa mochila e eu levo um papo aqui com a sua professora. A criança lançou um olhar estranho para o homem e correu para a caminhoneta. Essa garota comeu o pão que o diabo amassou nos últimos meses, senhora, disse Jonathan. Se a senhora puder ficar de olho nela para mim, eu agradeço. A senhorita Williams explicou que não tinha sido informada dos detalhes, mas sabia que um acontecimento triste havia forçado a mudança de Millie e de sua família para aquela cidade. Como a Millie está lidando com essa mudança brusca? Perguntou a senhorita Williams ao senhor Jonathan. Sabe como é, não é? Ela está levando um dia de cada vez, Jonathan respondeu de forma fechada, praticamente encerrando a conversa. Finalizou dizendo também que não via Millie com a frequência que gostaria desde que se mudou para aquela cidade a trabalho, porém, acreditava que as coisas iriam melhorar em breve. A professora ouviu tudo com atenção e disse para ele não se preocupar, porque ela faria tudo o que pudesse para ajudar Millie a se adaptar na escola. Afinal, ela soube que a menina tirava boas notas na escola anterior e queria muito que ela fosse uma aluna exemplar também nesta escola. E nas semanas seguintes, a senhorita Williams cumpriu com sua palavra. Ela ministrou as aulas com dedicação, passava a matéria na lousa, respondia às perguntas dos alunos e corrigia os exercícios, mas sempre prestava atenção no que Millie estava fazendo, com quem a menina conversava ou como reagia em todos os momentos da aula. A professora notou então que Millie não conversava com ninguém e tentava chamar o mínimo de atenção. Além disso, havia outros fatores também que a preocupavam, como por exemplo, o fato de as roupas de Millie estarem sempre amassadas e manchadas, ou então elas cheiravam mal, como se não tivessem sido lavadas de uma semana para outra.
E na hora do intervalo, Milly costumava ficar sentadinha sozinha em um banco enquanto as outras crianças brincavam no parquinho. Se um grupo de menina, por exemplo, tentava interagir com Milly, a garotinha não demonstrava reação e continuava calada em seu quarto. Ciente disso tudo, a professora tentava se aproximar e fazer a menina interagir um pouco mais, porém não tinha sucesso. A menina estava completamente absorta em suas próprias angústias e a senhorita Williams não conseguia fazer com que Milly colocasse seus sentimentos para fora. Até que um dia, para surpresa e choque da professora, Milly implorou por ajuda. A aula tinha acabado de terminar, todos os outros alunos saíam apressados da sala falando alto, berrando e fazendo gracinhas uns com os outros, menos Milly. Ela estava com uma feição mais assustada do que nos outros dias e não saiu de sua carteira até que o último aluno tivesse passado pela porta. Então, com a sala totalmente vazia, Milly se levantou e foi até a mesa da professora. Ela se aproximou com a cabeça baixa e tinha os braços inquietos e tremendo. "Tudo bem, Milly?" perguntou a professora. A menina balançou a cabeça com nervosismo e murmurou entre os dentes algumas palavras que a professora não conseguiu entender. "Desculpa, querida, não consigo entender o que você quer dizer. Se acalma e tente de novo, tá bom? Por favor." Então Milly respirou fundo e finalmente disse o que parecia estar entalado há semanas em sua garganta. "Eu não quero sair da escola, professora." Nesse momento, a senhorita Williams percebeu que a menina estava pálida e com os olhos cheios de lágrimas. Milly continuou falando: "Eu não quero ir com meu padrasto, por favor, professora. Eu não vou. Posso morar com você?" A senhorita Williams ficou chocada com as palavras da aluna. Várias semanas de aula tinham se passado e Milly nunca tinha reagido sequer a uma provocação de um coleguinha. Mas agora ali estava ela, surtando, desesperada, bem na sua frente. Além disso, a professora ficou também muito confusa. A menina tinha mesmo chamado seu pai de padrasto? Ou aquele susto a fez entender tudo errado? Ela se aproximou da garota e colocou a mão em seu ombro. "Por que você não quer ir mais para casa com seu pai, Milly? Tem algo errado?" Milly a abraçou e desviou o olhar. "Ele não é meu pai, eu não quero mais ficar com ele." Então a senhorita Williams retribuiu o abraço da aluna e disse que entendia como devia ser difícil chegar em uma cidade nova com pessoas desconhecidas, mas afirmou que tinha certeza de que a menina conseguiria reconstruir sua vida e se acostumar com todas as mudanças. A senhorita Williams tentava ser simpática e não entrar em assuntos que pudessem ser ainda mais dolorosos para Milly. "Sinto falta do meu pai, do meu quarto e das minhas coisas e amigos", disse Milly à professora. Foi quando Jonathan apareceu na porta da sala de aula. "Aí está você, Milly. Fiquei preocupado porque não te vi lá fora", disse ele. Milly se assustou e foi para trás da professora como se ela fosse o seu escudo. "Eu não quero ir", disse a menina. Jonathan fez uma careta azeda. "Vamos, Milly, não temos tempo, esse tipo de criancice." O lábio da menina tremeu e as lágrimas rolavam pelo seu rosto, enquanto olhava assustada para aquele homem. "Poxa, Milly, o que é isso? Você sabe que eu estou me esforçando para ser um bom pai." "Você não vê isso?" disse Jonathan, se agachando na frente da menina, tentando parecer mais amigável e compreensivo. "Eu tento ter paciência, mas às vezes você me faz perder a cabeça, Milly." "Será que vale a pena tudo isso que eu faço para você?" disse ele. E após uma longa pausa, Jonathan estendeu sua mão para Milly, que secou seus olhos marejados e se aproximou dele, ainda um pouco hesitante. E a senhorita Williams não sabia o que fazer naquela situação. Era óbvio que Milly estava triste vivendo com aquele homem. E ela também se perguntava quanto dessa tristeza vinha do trauma que Milly havia vivido. E para tentar acalmar a garota, a senhorita Williams segurou sua mão e a acompanhou até a saída da escola. E quando se aproximava da caminhoneta, Milly soltou sua mão e entrou no carro. A professora fez menção de segui-la para se despedir e Jonathan puxou o assunto subitamente, evitando que a professora chegasse mais perto do veículo. Ele se desculpou por toda aquela situação e contou que Milly andava muito estressada nos últimos dias e não sabia como lidar com aquilo. A professora então resolveu falar a verdade para o pai de Milly. Quem sabe assim ele fosse mais franco. "Eu percebi, senhor, que muitas vezes a Milly chega aqui com as roupas sujas. Eu acho que isso a faz se sentir mal, atrapalha na hora de fazer amigos, entende?"
Eu estou cuidando para que ninguém faça piadas com ela, mas não sei até quando vou conseguir conter as outras crianças. Está tudo bem na casa de vocês? Disse a senhorita Williams. Jonathan ouviu aquilo com os olhos arregalados e de um jeito estranho. Ele pensou por um segundo então e explicou que estava tendo problemas com a máquina de lavar, mas que já tinha chamado um técnico. Além disso, aquelas roupas tinham sido um presente do pai da Millie e que ela não gostava de ficar sem elas, finalizou o homem entrando no carro. E enquanto Jonathan dava partida no carro, a professora Williams olhou discretamente para Millie no banco de trás e viu garrafas e latas vazias de cerveja ao seu redor. Jonathan então se despediu e acelerou a caminhoneta com pressa. A menina no banco de trás estava quieta, mas com uma expressão sombria. E para a professora, tudo aquilo estava ficando cada vez mais estranho. E ela sentia que precisava fazer alguma coisa. Então levou o caso até a diretora da escola. A diretora ouviu tudo com muito interesse e concluiu que a preocupação da professora era válida. Por isso, julgou prudente revelar o motivo de Millie ter se mudado para aquela cidade. O pai da menina havia morrido 8 meses atrás e sua mãe se mudado para a casa de seu novo namorado. A diretora então pediu que a senhorita Williams continuasse atenta a Millie e reportasse imediatamente caso a menina se recusasse a voltar com o padrasto para casa novamente. A professora Williams e a diretora não sabiam, mas naquele momento suas vidas estavam tomando um caminho sem volta. Nos dias seguintes, Millie já não chegava mais com as roupas sujas na sala de aula, mas quase sempre se atrasava. Algumas vezes, ela até mesmo faltava às aulas. E a professora também percebeu que a menina parecia cansada, mal conseguindo ficar acordada em sua carteira. Ela perguntou à aluna o que estava acontecendo, mas a menina disse apenas que tinha ido dormir tarde. A senhorita Williams não viu um pingo de verdade naquilo, então resolveu agir. Passou uma atividade para a turma e, enquanto os alunos resolviam os exercícios, a professora saiu da sala e ligou para Jonathan, na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Durante a conversa, Jonathan disse que Millie estava cansada por terem ficado acordados até tarde completando a lição de casa. Jonathan estava trabalhando muito e não tinha tempo durante o dia para ajudar a menina. Então, a professora pensou por alguns segundos e seguiu a conversa dizendo que se Millie estava tendo dificuldades com a matéria, que ela poderia indicar uma professora particular para a menina. Vou anotar alguns números e pedir para Millie entregar para o senhor, disse a professora. Ele agradeceu e desligou o telefone. Pensativa, a professora Williams agora tinha certeza de que o homem estava realmente escondendo algo. Afinal, ela não passava lição de casa alguma para seus alunos há 2 semanas. Aquela não era a primeira mentira do Sr. Jonathan e possivelmente não seria a última. Já no fim da aula, no estacionamento da escola, a professora Williams viu de dentro de seu carro o momento em que Jonathan colocou Millie no banco de trás e deu a partida no carro. Ela sabia que estava indo longe demais, mas a segurança de uma criança falava mais alto. Quando o homem saiu com a caminhoneta, Williams saiu com seu carro atrás dele e o seguiu até um posto de gasolina. O homem parou para abastecer e a professora ficou do outro lado da rua só o observando. Mas não percebeu quando um carro estacionou bem na sua frente, fechando a saída dela. Quando Jonathan voltou da loja de conveniência do posto de gasolina, trazia junto dele mais um fardo de cerveja e alguns maços de cigarros. A professora tentou seguir a caminhoneta de Jonathan, mas acabou se atrapalhando para sair. O carro à sua frente estava tão próximo que ela não tinha espaço de manobra. A professora William então acabou perdendo a picape de vista, mas ela não desistiu. Quando finalmente conseguiu voltar para a pista, ela acelerou até uma bifurcação no final da via. Ela não sabia qual caminho seguir, mas havia aquela bifurcação e ela resolveu seguir a intuição. Não simplesmente escolheu um dos lados, mas acelerou por alguns quilômetros. A estrada levou a professora para o meio de um bosque e, após um tempo dirigindo, ela avistou o veículo que perseguia. E chegou a tempo de ver Jonathan e Millie saindo da picape e entrando em uma casa que parecia abandonada no meio do mato. O homem gritava com a menina e a forçava a entrar depressa na casa. A professora Williams saiu do carro e entrou na mata, se aproximando devagar da casa. Olhou pelas janelas do fundo e o que viu sentiu vontade de gritar. Fechou os olhos e fez força para não invadir aquele lugar naquele exato momento.
A professora queria ligar imediatamente para a polícia, mas achou que seria melhor conversar com a diretora da escola para ter uma aliada, afinal, ela havia perseguido um cliente da escola. Então, a professora voltou correndo, beirando o limite de velocidade das vias. Ao chegar na escola, Williams contou tudo o que viu para a diretora, que ficou em choque e ligou imediatamente para a polícia. 20 minutos depois, uma viatura parou em frente à escola e 2 policiais desceram. Eles se reuniram com a diretora e a professora Williams, que contou tudo, desde o primeiro contato que teve com o Sr. Jonathan, o pai da menina, e contou do episódio em que Millie implorou para não ir para casa, também das bebidas do carro, e por último confessou envergonhada que tinha seguido o pai da criança até a casa deles. E descobriu que lá não havia qualquer tipo de estrutura, faltavam itens e móveis básicos dentro de casa, e a única coisa que parecia funcionar era uma geladeira antiga. E quando a menina entrou em casa, ela se sentou sobre uma espuma velha e sem forro, no que parecia ser o seu canto da casa. Talvez aquela fosse inclusive a sua cama. O homem, por sua vez, abriu uma lata de cerveja e se sentou em uma poltrona velha e se serviu de um longo gole. A essa altura, os policiais já estavam impacientes. Me desculpe, senhora, mas esse me parece ser um caso para conselho tutelar e não para a força policial, disse um deles. Foi então que a professora Williams revelou o pior. Pela janela, ela pôde ver que bastou Millie ouvir um barulho vindo da cozinha para sair correndo de onde ela estava e ir abraçar uma mulher que parecia ser sua mãe e que estava com marcas roxas nos braços e nas pernas e evitava olhar para o homem nos olhos. E foi nesse momento que o olhar da professora e da pequena Millie se cruzaram, obrigando a professora a se agachar rapidamente atrás da janela. A professora Williams então voltou correndo para a escola. E ao ouvir tudo aquilo, a dupla de policiais foi até a viatura e anunciaram que tinham recebido um chamado de possível violência doméstica e seguiram em direção ao bosque para investigar. Em menos de 30 minutos, os oficiais bateram a porta da cabana e aguardaram. Após algum tempo de silêncio, insistiram e foram atendidos agressivamente por uma mulher, que afirmou que somente ela e a filha estavam na casa, já que seu namorado havia saído para trabalhar. E durante a abordagem, Millie apareceu. Tinha cara de assustada, mas ao ver as autoridades na porta, correu até a mãe e a abraçou. Ela notou a resistência da mãe, mas sentiu que uma chance como aquela não apareceria de novo. Então implorou que a mãe contasse a verdade sobre o que estavam vivendo. A mulher ficou desconcertada. Era como se sua casca grossa tivesse desmoronado e ela desabou a chorar. Seu nome era Tiffany e ela revelou que Jonathan, na verdade, era um ex-namorado que se aproveitou da morte de seu marido e fez de tudo para se aproximar dela. E por fragilidade emocional e em busca de uma figura paterna para sua filha, Tiffany acabou cedendo às investidas de Jonathan e as duas se mudaram para a casa dele. E não demorou muito para que ele se revelasse ser uma pessoa totalmente diferente do que ela imaginava. E tudo começou com pequenas reclamações, que pareciam até inofensivas. Depois vieram ofensas e humilhações cada vez mais pesadas. Então, o primeiro tapa aconteceu. E a partir desse ponto não houve mais volta. Pelo contrário, o homem vivia bebendo, fumando e sendo agressivo com as duas, com Tiffany e Millie, mãe e filha. E durante uma briga, quando a mulher disse que iria embora, ele a agarrou pelos braços e a ameaçou ir atrás dela. Não dela exatamente, mas de Millie. E a mulher nunca mais veria sua filha. Então, os policiais acalmaram Tiffany e foi nesse momento que a caminhoneta de Jonathan ia chegando pela estrada. Mas ao notar a viatura estacionada em frente à cabana, ele virou o volante completamente e pisou fundo, fugindo em alta velocidade. Aquilo foi entendido como uma confissão pelos policiais, que correram para a viatura e começaram uma perseguição. Eles pediram reforços no rádio, mas não foi necessário. Jonathan havia bebido novamente e seus reflexos estavam alterados. Quando ele olhou pelo retrovisor e viu a viatura se aproximando, bateu seu veículo de frente com uma árvore. Com o impacto, ele foi jogado para fora do carro. Os policiais então chamaram uma ambulância e o homem foi socorrido com vida, estava apenas desacordado e só recobrou a consciência no dia seguinte na cama do hospital. E ele não se lembrava bem do que tinha acontecido. Foi quando recebeu 2 notícias. Ele seria preso até que um julgamento fosse marcado e também nunca mais teria os movimentos da cintura para baixo do seu corpo.
Tiffany e Millie estavam agora condenadas a viver com menos ainda do que tinham. Mas ao saber da situação crítica de mãe e filha, a professora Williams convenceu a diretora e a escola de Millie organizou uma campanha para arrecadar fundos. Todos os alunos e pais de alunos se envolveram. As crianças venderam rifas e os adultos doaram o que podiam, alimentos, móveis, eletrodomésticos e até quantias em dinheiro. E quando a primeira remessa de doação chegou até elas, Tiffany não conteve de emoção. Nunca antes Tiffany tinha pensado que podia ser alvo da generosidade das pessoas. E após a arrecadação, alugaram um pequeno apartamento modesto e limpo para Tiffany e Millie morarem. E por fim, a diretora ofereceu a Tiffany um emprego na escola. Ela seria inspetora e teria um salário que não lhe garantia luxos, mas era o suficiente para tocar a vida com a sua filha dignamente. Tiffany e Millie estavam emocionadíssimos com tudo aquilo. Em poucos meses, Millie mudou completamente. Ela não usava mais as roupas manchadas e sujas na escola. Aos poucos, começou a conversar com as outras crianças e logo estava aceitando brincar com elas no intervalo. Agora, ela sorria, o que deixava a professora Williams muito feliz. Um dia, depois da aula, ela se aproximou da professora e a abraçou. Eu te vi pela janela aquele dia, professora. Obrigada por não ter desistido de mim, senhorita Williams, disse Millie. A professora a abraçou e deixou escorrer uma lágrima em seu rosto. Aquela era a confirmação maior de que ela havia feito a coisa certa. E aí, gostou da história emocionante de hoje? Então, dê um joinha e ative o sininho todas para que você não perca a próxima história emocionante. E considere compartilhá-lo com alguém. Obrigada por assistir e vejo você no próximo vídeo. Até lá!